Sabe aquele negócio que você sempre sonhou em abrir, mas faltava incentivo para transformá-lo em realidade? Pois é, para muita gente, mercado retraído, linhas de crédito escassas, juros altos e inflação acima da média fizeram parte do empurrãozinho que elas precisavam. Em janeiro de 2016, mais de 160 mil empresas foram abertas, um aumento de 17% em comparação ao mesmo mês do ano anterior. Quer ficar por dentro do assunto? Então vem com a gente no Rio em Foco, que começa agora. O Rio em Foco recebe o gerente de grandes empreendimentos do Sebrae RJ, Renato Regazzi, e o coordenador do curso Empreendedorismo e Desenvolvimento de Novos Negócios da FGV, Marcos Quintela. A taxa de desemprego no estado do Rio é alta. Cerca de 690 mil fluminenses estão em busca de um trabalho. E para sair da crise, a solução pode ser empreender. Vamos ver a matéria. Contas para pagar, dívidas, crise econômica. A fila de brasileiros desempregados só aumenta. Segundo o IBGE, cerca de 10,4 milhões de pessoas estão sem nenhum tipo de ocupação em todo o país. Diante da dificuldade de se manter no mercado de trabalho, esse é um bom momento para abrir o seu próprio negócio? Alguns acreditam que sim. Essa é a história de Leopoldo, que encontrou na crise seu maior incentivo para fugir do desemprego. A ideia de trabalhar com o meu próprio negócio vem desde cedo, desde que eu tenho 21, 22 anos, quando eu comecei lá na gastronomia, que sempre tive aquela vontade de ser meu próprio patrão, de fazer do meu jeito e sabia que ia dar certo porque eu me cobro bastante. Eu fiz um curso de especialização, um alto investimento e não consegui entrar no mercado, não tive oportunidade. Quando eu terminei o curso, achei que fosse estar inserido já no mercado, essa era a grande promessa do curso. Não foi o que aconteceu. As grandes indústrias com taxas altíssimas de demissão, 15% a 20% das maiores. Não aconteceu a entrada no mercado como eu esperava. E aí eu meio que juntei assim, uma ideia que eu já tinha de ter um veículo de delivery com o que eu estava fazendo no momento, que era cerveja, com uma insatisfação geral dos amigos de não ter cerveja boa no mercado durante o carnaval, só ter aquela cerveja de sempre e muitas vezes quente. O medo de arriscar é normal e até mesmo saudável, mas vale a pena também ficar ligado em algumas dicas antes de apostar todas as fichas no seu empreendimento. A primeira coisa é pensar bastante a respeito do que fazer e como fazer. O segundo é se planejar e saber tudo o que você tem que fazer para o sistema que você está criando dar certo, porque é você, você e você. E a terceira é a disciplina, é a obstinação, é a força de vontade. Ser seu próprio patrão é muito mais difícil do que trabalhar para outra pessoa, porque depende de você se cobrar e fazer o negócio acontecer. A gente costuma falar muito de empreendedorismo por necessidade, né? E no momento de crise é o primeiro perfil que surge, a pessoa precisa ter o seu recurso, sobreviver. Mas o exemplo que a gente trouxe da motosserva mostra que também está se buscando uma capacitação maior nessa área para que a gente não tenha também o outro lado da moeda, que são esses negócios sendo abertos e falirem muito rápido por conta da falta de conhecimento do empreendedor. Como é que está o mercado hoje na busca do conhecimento a respeito de empreendedorismo? Primeiramente, o empreendedorismo é um colchão da economia, né? É uma opção que a pessoa pode ter para crescer economicamente. E no momento de crise, pode ser uma das janelas de saída. Agora, para isso, você precisa ter muita capacitação, você precisa ter informação sobre o negócio que você quer fazer. E a gente recomenda que o futuro empreendedor ele faça o seu negócio no papel primeiro, antes de abrir e colocar recursos. E nós damos o nome de plano de negócio, ou faça uma espécie de canvas, onde ele vai testar todas as possibilidades no papel. Após isso, ele ter a certeza que o empreendimento vai dar certo, ele passa a investir seus recursos ou recursos de terceiros. O senhor tem notado uma procura maior por pessoas que fizeram universidade, quer dizer, que já trabalharam em grandes empresas para abrir o seu próprio negócio? O que acontece, principalmente na época de crise, essa correria, né, para
um sonho que já é antigo do brasileiro. O brasileiro, por excelência, ele é empreendedor, né? Nessas pesquisas. O Brasil é colocado sempre ou em primeiro, segundo e terceiro no mundo, comparado com China e Estados Unidos, né? Porque os dados americanos são mais assim, fáceis de serem interpretados que os chineses, né? Mas o brasileiro hoje tem uma taxa de empreendedorismo aí de 35%, né? Ou seja, cada 100 brasileiros da economia ativa entre, acho que 24 e 60 anos, mais ou menos isso, 35 tem um negócio ou está implantando um negócio. Isso independe da crise, né? Então, você vê hoje muita gente correndo para como esse rapaz da matéria, mas eu fico muito preocupado com isso, porque ele, como o Renato falou, tem que ter o plano de negócio, tem tudo. A preocupação maior tem que ser o seguinte: quem vai comprar seu produto, quem vai comprar seu serviço? Muitos, às vezes, sabem fazer a cerveja, têm dinheiro, conhecem, capacitam, mas esquecem de fazer o seguinte: tá bom, e quem vai comprar meu produto? Como é que eu acesso o mercado? O mercado, porque o mercado é o seguinte: da mesma maneira que ele está fazendo isso, o outro vai ter a ideia e vai achar que pode fazer a mesma coisa. Então, daqui a pouco, a fatia, o market share do mercado começa a se pulverizar. E aí ele vai ter perda. Então, ele tem que entender qual é a área de influência, qual é o local, né, qual é a concorrência possível, quais são os produtos substitutos. Então, isso aí faz parte do plano de negócio, que nem todos têm essa expertise para fazer. Principalmente o de baixo investimento. O sujeito que tem pouco dinheiro, ele não tem acesso à pesquisa, ele não vai contratar uma pesquisa, ele vai no peito, como a gente fala, na intuição. E muitas vezes a intuição é apenas paixão. E a paixão é o inimigo do empreendedor. A paixão cega, né? A paixão, para mim, é a inimiga do empreendedor. Não sei se você concorda com isso. Exato, concordo, exatamente. A questão da emoção no negócio, você tem que reduzir um pouco, porque o negócio, ele é matemático, econômico, né? Você tem a questão social também. Você falou da questão dos mercados e todo o negócio, ele tem que fazer um bem para a sociedade. Então, ele também, além de econômico, é social. Mas, então, você trazer os números, né? E você dominar esses números é muito importante. As pessoas, geralmente, gostam de correr dos números, né? E para ser empreendedor, não pode correr dos números. E existem ferramentas muito simples para você gerenciar negócios. O Sebrae faz uma série de cursos nesse sentido. Sobre essas fontes, essas ferramentas que estão disponíveis, porque informação não falta. Às vezes a gente fala que o que precisa, na verdade, é que as pessoas consigam encontrar as informações que elas precisam. Que fontes os senhores citariam, até para a gente fechar esse primeiro bloco, como fontes primárias para começar a correr atrás do negócio? Sebrae é uma delas. O Sebrae tem uma série de informações, portais nossos, a gente tem que ir Rio, oportunidade de negócios, que qualquer empreendedor pode acessar setorialmente, ou acessar o que os negócios estão acontecendo no Rio de Janeiro, tá? Que é o www.rioportunidade-negócios.com.br, e tem nossos cursos e palestras onde a gente informa o empresário sobre como é que está o mercado, como é que está o setor dele, o que é o perfil empreendedor. É importante também você desenvolver características suas para poder empreender, né? Quando você é funcionário de uma empresa, você age de determinada forma. Quando você passa a gerir o seu próprio negócio, como foi colocado lá pelo entrevistado, que é muito diferente, é muito difícil. Quer dizer, você não vai só fazer uma atividade ligada ao ofício que você aprendeu. Você vai ser empreendedor, você vai ter que gerenciar outras pessoas. E a si mesmo, né? O poder de observação é muito importante, porque os números são números baseados em amostras, estatísticas, você tem que inferir, tem que saber interpretar os números, o que muitas vezes o pequeno empreendedor não sabe. Então, observe, corra atrás, visite outros empreendedores, veja aquele negócio parecido com o seu, seja perseverante antes de colocar o primeiro real. Porque no dia que você coloca o seu real, aquilo é irreversível, você vai ter que correr atrás de tudo aquilo que planejou, né? Então, essa historinha que você vê, a taxa de natalidade está alta, mas a taxa de mortalidade também está. Isso, ela praticamente é estável ao longo da história, aí, né? Crise ou sem crise, sempre houve esse equilíbrio entre natalidade e mortalidade das empresas. E o próprio Sebrae tem umas pesquisas e fala assim: por que as empresas quebram? E quebram muitas vezes exatamente por quê? Porque não se planejaram, o cara não conhece o mercado, ele quebra porque ele não consegue gerar receita. Isso não é porque os juros são altos, é porque isso, aquilo, não. É simplesmente porque não conseguiu fazer um planejamento. Empreender exige risco, né? Qualquer empreendimento você tem risco. Só que o risco ele pode ser calculado. É diferente da incerteza. A incerteza a gente não consegue calcular. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.